Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Cá estamos para dar continuidade ao estudo do Palavra de Vida Eterna. Hoje nós vamos tratar do capítulo de número 50. Desculpem. Tratar do capítulo de número 50, intitulado Confiemos Alegremente. Emmanuel traz as suas colocações, as suas observações neste capítulo a partir do versículo 16 do capítulo 5 da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. A título de curiosidade mesmo, de contexto histórico, Tessalônica foi uma cidade fundada em 315 a.C., pelos povos da Macedônia. Obteve do imperador Augusto algumas regalias, por exemplo, tendo uma administração própria, tendo tribunais próprios, não dependendo necessariamente da administração do império, né, e das leis, dos julgamentos das leis a partir do próprio império. Então, foi uma cidade próspera, tinha um porto, né? Isso é fundamental nos dias atuais, isso ainda é importante, né? Um porto traz prosperidade, a possibilidade de prosperidade, e isso ocorreu com a cidade Tessalônica, tendo se tornado ainda, mesmo que por um curto espaço de tempo no reinado, o reinado de Tessalônica, que teve uma duração rápida exatamente por conta do período da Quarta Cruzada, em que era o interesse do Papa Inocêncio III de chegar ao Egito, e esse era o caminho mais adequado para que ele o fizesse. Mas aí houveram brigas, discussões internas, em que alguns dos aliados queriam conquistar tal reinado, né? Então houve essa discussão, essa briga interna, acabou que entre eles mesmos, entre os aliados, essa briga interna acabou que um superou ao outro, e o reinado de Tessalônica acabou que não tendo uma longevidade, né? Hoje ela é uma cidade denominada Salônica, é uma cidade grega, né, denominada Salônica. E essas são as informações mais básicas que nós temos a respeito da origem dos tessalonicenses, da cidade de Tessalônica, né? Então, só a título histórico mesmo, de curiosidade nesse sentido. Nós vamos então para o próprio texto, né? O que Emmanuel vai trazer para a gente como orientação, né? Como dica para que a gente possa colocar em prática, né? No nosso existir, no nosso cotidiano. Então, regozijai-vos sempre. Regozijar-se é viver em alegria, viver em felicidade, viver em gratidão, sempre grato aos acontecimentos, às coisas, né? Tudo aquilo que é necessário para que a gente compreenda todos os acontecimentos que ocorrem na nossa vida. Então, regozijar-se sempre significa estar sempre compreendendo, entendendo e vivendo, procurando viver em alegria e compreendendo os fatos ocorridos no nosso existir. É trazer a consciência tranquila, né, nos deveres que a vida nos impõe, nas obrigações que são direcionadas para a gente, né? Procurar sempre viver uma vida de modo tranquilo, sem arroubos, sem exageros, sem procurar, de certo modo, a infelicidade. Eu sei que ninguém quer encontrar infelicidade, mas, de certo modo, a gente acaba que fazendo isso,
muito pelas escolhas que nós queremos. Por exemplo, desejo de poder, né? Desejo de riqueza, são coisas que fazem com que nós percamos, por vezes, a nossa própria saúde em busca dessas conquistas, que são conquistas efêmeras, né? Muitos acham isso importante para as suas vidas, então é o direito, o desejo de escolha de cada um, né? E o que nós devemos fazer é respeitar, obviamente, mas compreendendo que tudo aquilo que nós buscamos que não serão importantes para nós quando retornarmos à pátria espiritual, a gente vai entender que a gente pode ter perdido aí algum tempo em busca de conquistas que são efêmeras, né? Então, seria importante, né, que a gente buscasse se auxiliar ou auxiliar os demais sem aqueles que nós tivermos condições de amparar, de ajudar, sem contudo a gente adentrar, penetrar nos problemas, na problemática de cada um, porque é claro que a gente pode estender a mão, oferecer ajuda, amparo, mas cada um de nós tem a responsabilidade de solucionar os nossos próprios problemas, né? Então, a gente conta com ajuda quando a gente não está numa situação muito agradável, a gente conta com a ajuda daqueles que são afetos a nós, que são entes queridos nossos. Certamente a gente conta com essas ajudas, mas é importante que a gente saiba que os problemas, os momentos de dificuldade e de alegria também que vivenciamos são, na verdade, questões a serem solucionadas por nós mesmos, né? Então, que a gente não se perca no caminho, no sentido de querer resolver o problema do outro sem, na verdade, estar em condições de resolver os nossos próprios problemas. Claro que com isso a gente não vai deixar de ser útil ao nosso próximo. Devemos sim contribuir para que o próximo saia de situações delicadas que porventura se encontrem. Nós falamos que o homem, nós, os seres humanos, buscamos sempre conquistas que não são conquistas assim tão necessárias para o desenvolvimento do espírito, né? Para o desenvolvimento moral e intelectual do espírito. Às vezes nós nos embrenhamos por caminhos que não são os mais adequados, né? Nós somos considerados os seres da criação, pelo menos daquilo que no nosso planeta, né? Que somos providos de inteligência, mas ao mesmo tempo nós não sabemos fazer bom uso dessa inteligência, né? Porque nós somos mestres em agir de forma pessimista, né? Diante dos fatos ocorridos no nosso existir, né? E por vezes nos perdemos nesse pessimismo e chegamos inclusive à condição de entrar em processos depressivos, em tristezas profundas e muitos inclusive chegando a dar cabo à própria vida, né? A tirar a própria vida através do suicídio. Então, isso é contrário a essa orientação de Paulo, né? Que a gente se regozije sempre, que a gente busque sempre a alegria, a fraternidade, a fortaleza, a viver em harmonia com o nosso próximo. Apesar de nós não termos a capacidade de estar vivendo desse modo continuamente, mas que a gente pelo menos busque. Já serão caminhos que certamente alcançaremos se nós buscarmos isso. Então vamos agora ao texto em si mesmo, para a gente
compreender aqui o que Emmanuel está trazendo para nós. Lembra-te das mercês que o Senhor te concede pelos braços do tempo e espalha gratidão e alegria onde estiveres. Gratidão e alegria. Duas virtudes que nós podemos adquirir, devemos adquirir com o tempo. A gratidão é uma virtude das mais belas, porque é o reconhecimento que nós temos de algo que foi feito em nosso proveito, né? Algo que foi feito, que veio para nos orientar, para nos ajudar de algum modo. E expressar gratidão é uma das grandes virtudes que o homem pode adquirir. E a alegria, né? A gente pode viver com alegria mesmo nos momentos delicados. Nós, nordestinos, né? Especialmente cearense, a gente tem uma característica muito forte de fazer piada, brincadeiras com as nossas próprias dificuldades. A gente costuma dizer que faz piada com a própria desgraça, né? Então, a desgraça é algo desprovido de graça. Então, a gente tem realmente essa capacidade, né? Às vezes até de modo exagerado, mas de toda forma já é uma certa conquista do espírito, porque não se deixa abater ali diante das vicissitudes. Repara as forças da natureza a emergirem serenas de todos os cataclismos. A natureza ela está se renovando, se transformando, apesar de todos os esforços da humanidade em destruí-la, né? Apesar de todos os esforços que nós temos feito para poder tornar o nosso planeta um local de vivência complexa, difícil. Nós vemos os exemplos aí no clima, né? Cada dia mais regiões com temperaturas altíssimas, um desequilíbrio do ecossistema, né? Um desequilíbrio do meio ambiente causados por nós, seres humanos. Corre a fonte cantando pelo crivo do charco, sussurra a brisa melodias de confiança após a ventania destruidora. A árvore multiplica flores e frutos além da poda. A árvore ela é cortada, podada os seus galhos, né? Então, mesmo com a dor do corte que é sofrida, ela se renova, ela volta exuberante, produzindo flores, frutos, né? Então, isso a gente pode trazer essa experiência da natureza para a nossa vida. Quando nós tivermos nossos galhos podados, as nossas escolhas que certamente são podadas por até mesmo por uma misericórdia de Deus, né? Pela providência de Deus de dizer, olha, isso aí não é o melhor caminho para ti. Então, te sustenta no outro caminho. Eu vou cortar aqui um pouquinho das tuas asas, tu vai sentir um pouco de dor, mas tu vai perceber que isso vai fazer bem para ti. Multidões de estrelas rutilam sobre as trevas da noite. Anoitece, o sol se esconde, né, para nós aqui na Terra, no seu movimento natural, e que anoitece, vem a noite, aí nós temos a luz da lua, a luz das estrelas para iluminar o firmamento. E cada manhã, ainda mesmo que os homens se tenham valido da sombra para enxovalhar a terra com o sangue do crime, volve o sol em luminoso silêncio, acalentando homens e vermes, montes e furnas. O sol se esconde temporariamente, mas no seu devido momento ele retorna, ele dá o ar de sua graça, nos iluminando e nos aquecendo
com os seus raios. Ainda mesmo que o mal te golpeie transitoriamente o coração, recorda os bens que te compõem a riqueza da saúde e da esperança, do trabalho e do amor, e rejubila-te buscando a frente. Tédio é deserção, tédio é abandono de si mesmo, tédio é abandono de todas as belezas e de todas as riquezas que Deus nos concede. Pessimismo é veneno que mata, que destrói, que corrói. Encara os obstáculos de ânimo firme e estampa o otimismo em tua alma para que não fujas aos teus próprios compromissos perante a vida. Nós temos compromissos perante a vida. E o nosso maior compromisso é conosco mesmos. É o compromisso que nós assumimos no processo reencarnatório, que é a misericórdia de Deus agindo em nossas vidas. Nós assumimos o compromisso de nos tornarmos melhores, homens e mulheres melhores, espíritos imortais melhores. Serenidade em nós é segurança nos outros. Ou seja, quando nós nos demonstramos, nos apresentamos de modo sereno, a gente serve de espelho para muitos, a gente serve de exemplo para outros e transmite segurança. Quando nós estamos vivendo em arroubos, em desequilíbrios, as pessoas não têm confiança. Os comentários ou as críticas já são: não, como é que eu vou confiar em alguém que não tem equilíbrio das suas emoções, que não consegue viver, só vive em discussão, em briga, em coisas que não vão trazer proveito para a sua vida? Como que nós vamos confiar em alguém que age desse modo, né? O sorriso de paz é arco-íris no céu de teu semblante. Então a paz é algo que nós buscamos tanto, que nós temos lutado por isso, mas muitos dirigentes das nações ainda não compreendem isso, buscam ou se sobrepor ao outro por meio da força, e a paz vai ficando para um outro momento, no campo apenas da ideologia. Regozijai-vos sempre, diz-nos o apóstolo Paulo, e acrescentemos: rejubilemo-nos em tudo com a vontade de Deus, porque a vontade de Deus significa bondade eterna. Então, a vontade de Deus é sempre no sentido do bem, é sempre no sentido da bondade, é sempre no sentido de progresso, de evolução, de desenvolvimento, de construção. Então, pensemos nisso. Não vamos nos aliar ao pessimismo, não vamos nos aliar à tristeza, não vamos nos aliar ao tédio, não vamos nos aliar às brigas improducentes, não vamos... Briga por si só já é improducente, né? Não vamos nos aliar às discussões que não nos conduzem a nada, apesar de que a gente, por vezes, não consegue sair disso, especialmente em momentos mais duros como os que nós estamos vivendo hoje, mas busquemos viver na felicidade, na canção, na música, na alegria, no contemplar da natureza, que nos traz tantos ensinamentos. Nosso planeta passa por momentos muito duros, muito difíceis, no âmbito tanto das democracias, no âmbito das pandemias que nós estamos vivendo, das guerras que são constantes ainda entre povos. Nós estamos vivendo esses momentos muito delicados, vivendo problemas climáticos muito sérios, né? Então, nós seres humanos,
apesar de tudo isso, nós não podemos nos alijar, nos afastar de fazer o bem, no sentido de modificar tudo que está ocorrendo, mas também nós não podemos nos entregar às incertezas, às dúvidas, aos sofrimentos, né? Não podemos nos entregar a nada que venham fazer com que a gente estacione, com que a gente fique apenas na contemplação, na dor, da dor e do sofrimento, mas que a gente se alegre, porque sabemos que Deus é nosso Pai, é nosso Criador, e Ele sempre nos quer bem. E que nós temos um grande líder, temos um grande líder, um grande mestre, que veio até nós dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E que nós chegaremos ao Pai através dele, com a sua exemplificação, com o seu exemplo de amor, de trabalho e dedicação. Então, meus amigos, é isso que nós tínhamos para hoje, que nós nos regozijemos sempre, mesmo nos momentos delicados. Que Deus nos abençoe e até o nosso próximo encontro.